Fechou o seu orçamento caro. E agora, o que você vai fazer? Nessa live a gente vai falar sobre isso. Como que a gente negocia com um cliente desse, qual atitude a gente deve tomar, qual atitude a gente não deve tomar, sobre o meu ponto de vista aí depois de 5 anos trabalhando nesse mercado. Boa noite, pessoal. Estamos em mais uma live, a última live enquanto a Acer House tem 4 anos de idade. Segunda-feira a Acer House vai fazer 5 anos de CNPJ. Estou muito feliz aí com esse marco, apesar de que entre criar o CNPJ e começar de fato a trabalhar foi um tempinho, mas esse é o marco que eu uso aí para determinar o aniversário da empresa, é o que está no cartão CNPJ. Então, dia 7 de agosto, 5 anos de Acer House. Quem diria? Já passamos por muitas fases, muitas coisas. Aqui, a cada 3 meses, tudo está totalmente mudado. A cada 6 meses é uma fase nova. Foi assim desde o começo, porque a gente veio crescendo muito rápido. E agora a gente já está numa fase mais previsível, mais estável. Não está naquela loucura, mas o que não deixa de ser bom também, porque isso acontece também porque a gente consegue, eu, né, como empresário, a Acer House como empresa, consegue se entender melhor, saber melhor onde a gente quer chegar, ser menos megalomaníaco, ter mais pé no chão, não aceitar qualquer desafio. E isso faz parte do tema da live de hoje, que é não fechar, sobre orçamento, né, não fechar orçamento a qualquer preço, a qualquer custo, mesmo que isso te custe dinheiro, mesmo que você trabalhe no prejuízo, porque eu já perdi as contas de quantas vezes eu trabalhei no prejuízo. E a gente só percebe que está no prejuízo depois. Algumas vezes foi intencional. Eu sabia que ia trabalhar no prejuízo, mas eu via valor naquilo que eu estava fazendo. Vai valer a pena eu pagar para fazer essa obra porque eu vou colher lá na frente. Só que depois hoje a gente consegue balancear melhor. Será que realmente valeu a pena? Ao mesmo tempo é difícil, né? Eu sou muito satisfeito aonde eu cheguei até agora com a empresa, mas será que se eu tivesse negado certas coisas lá atrás eu estaria aqui hoje? Não sei. Mas eu sei que você não precisa se matar tanto, se sacrificar tanto. Hoje a gente consegue fazer decisões mais acertadas, principalmente porque eu já construí a base da minha marca. Claro que eu quero muito mais para ela, mas hoje eu não tenho mais aquele desespero de fazer qualquer negócio para ter portfólio e tal, que é normal para todo mundo que está começando. E a gente vai falar sobre isso hoje, né? Sobre até onde a gente pode ir para fechar um cliente. Será que todo cliente é para mim? Será que realmente eu sou um mau vendedor? Eu estou deixando de ser um bom empresário, um bom profissional por eu estar perdendo tanto orçamento? Será que realmente isso é negativo? Então vamos falar sobre isso. Estou vendo aí que chegou bastante gente. Boa noite, vamos deixando aí seu nome. A Márcia está por aí. A Márcia do Jardim Arte, né Márcia? O Cax Basílio. Aproveita e passa o segredo do crescimento. Cara, se eu soubesse, pior que eu passei, né? Cresci muito, mas não tem uma fórmula mágica não tem faça isso que vai dar certo. Mas, assim, com certeza, dentre as várias coisas, é o meu tipo de perfil empreendedor que eu me sujeito a correr muito risco. Então, eu corro risco pra caramba. Hoje menos, graças a Deus. Só que eu era meio kamikaze no começo, eu abraçava tudo. Nossa, me desdobrava. Só que hoje eu sei que não dá para ser assim. Mas eu corri muito risco e muitos deles valeram a pena correr porque deu certo. Mas hoje já estou mais maduro como empresário, porque não é bem assim, né? Se eu não tivesse me arriscado tanto, eu não teria chegado até aqui. Mas também não precisava ter me arriscado tanto, e agora também, onde eu estou hoje, eu não preciso me arriscar tanto. Vamos ver. Que mais? Oi, Márcia. Ednilson Jardins, boa noite, Ednilson, tudo bem? Então, pessoal, quero começar falando que é normal a gente não fechar um monte de orçamento.
Aqui na Ser House, a gente tem a Bruna que faz os orçamentos, ela faz aí por baixo uns 10 orçamentos por dia. É muita coisa que a gente faz. Toda hora tá chegando cliente e toda hora a gente tá mandando orçamento. Só que, primeira informação importante, nem todo cliente é qualificado. Vamos chamar o cliente de lead. Porque o cliente é depois que a gente fecha. O lead é aquela pessoa, aquele contato ali, quente já, não é uma pessoa qualquer, um contato qualquer, é uma pessoa que está interessada em te contratar. Nem todo lead realmente é qualificado, ou seja, nem todo lead tem o perfil que você quer para o seu negócio. Não é questão de julgamento, porque eu só quero atender gente rica, não é isso. Mas, por exemplo, eu não sou um lead bom, eu não gosto de futebol. Então, eu não sou um lead bom para alguém que está querendo vender produto relacionado ao futebol. Ou então, operadora de telefonia, operadora de internet, fibra ótica. Meu Deus, como... que terror, né? Eles vão com uma metralhadora para cima de todo mundo, né? Jogando para todo mundo, ligando. Meu telefone toca 50 vezes por dia para me oferecer internet, sendo que eu mudei agora para essa sede, quer dizer, já nem é tão agora, já faz 6 meses, mas eu contratei agora o meu plano de internet e eu tenho uma fidelidade. Então, claro que não para de me ligar todo santo dia e liga dezenas de vezes seguidas, já deveria ter anotado no meu telefone lá que eu não sou lead quente, porque eu tenho uma multa de contrato se eu quebrar. Então, eu não sou uma pessoa com que eles deveriam estar gastando energia. Então, não sou um lead qualificado. Para jardim vertical é a mesma coisa. Um jardim vertical, a gente sabe, que custa aí R$1.500, R$2.000 por metro quadrado, facilmente. Então, se a pessoa não está disposta, se ela acha um absurdo gastar esse valor por metro quadrado, ela não é um lead qualificado. Isso é importante porque quando o cliente vem até você, a chance dele ser qualificado é muito maior do que quando você vai até ele. E eu vejo muito com quem está começando essa coisa de eu vou convencer tal pessoa porque ela tem dinheiro, porque ela gasta, enfim. Nem toda pessoa quer ter um jardim vertical. Jardim vertical é um objeto, é um item de luxo, é um item, como fala, é supérfluo, né? É um item de decoração praticamente. Então as pessoas sobrevivem sem jardim vertical. E a pessoa tem que querer ter um, né? Seja porque ela adora plantas ou seja porque simplesmente ela acha bonito porque ela viu na Casa Cor, viu na revista, mesmo que ela nunca tenha gostado de planta. Inclusive, jardim vertical é uma ótima opção para a pessoa que quer ter um verde dentro de casa, mas não quer se preocupar, não quer dor de cabeça. O jardim vertical é quase que autônomo. Da mesma forma, por esse mesmo motivo, que a gente não é o nosso objetivo baratear o jardim vertical para popularizar ele. Claro que se a gente conseguir baratear, ótimo, de vender mais, mas eu não quero que... Não faz sentido eu ficar gastando energia para desenvolver um produto para que uma pessoa, mais humilde possa ter um jardim vertical. Pessoal, uma pessoa mais humilde tem mais com o que se preocupar do que com um jardim vertical. Tem coisas que são socialmente mais interessantes. Então, primeiro ponto, não vejo por que gastar energia para popularizar algo que é totalmente supérfluo. Enfim. Mas eu estou falando isso para dizer que jardim vertical tem um custo. Então, se a pessoa não é um lead quente, não adianta você tentar vender gelo para esquimó. Se a pessoa não quer, ela não quer, não vá atrás de alguém que você acha que possa querer. A pessoa tem que ter demonstrado algum tipo de interesse em ter o jardim vertical. Ou porque ela veio organicamente para você, ou seja, você não gastou nem energia nem dinheiro para ela vir até você, ela que te procurou, porque ela viu o seu Instagram, porque ela te achou no Google, porque ela perguntou para alguém e esse alguém te indicou, que é o que mais acontece com a gente. Ou então gastando energia, gastando dinheiro, que o principal caminho hoje é o tráfego pago. Então a gente já tem um lead mais qualificado. Quando a gente vê que veio uma pessoa que a gente acha que
Sei não, não sei se ela entende quanto que custa o jardim vertical, não sei se é um lead qualificado. Uma das primeiras coisas que a gente faz isso muito com lead que vem do Instagram. A primeira coisa que a gente faz é tentar sutilmente soltar a informação de quanto que custa um jardim vertical. Porque a pessoa pode não fazer ideia de quanto custa um jardim vertical. Quando a gente passa essa informação para ela, a gente já economiza tempo dela e nosso também. Ó, o jardim vertical custa na faixa de R$ 2.000. Então, isso daí a gente já filtrou. Mas vamos lá, vamos supor que esse cliente já tem uma noção de quanto que custa um jardim vertical. E quando a pessoa quer fazer um jardim vertical, pode ter certeza que ela vai se informar, porque é algo caro, né? Um jardim vertical custa facilmente mais que R$ 10.000. Ninguém simplesmente, quer dizer, a maioria das pessoas não vão simplesmente pegar a primeira proposta e fechar. Elas vão pesquisar, elas vão entender o que é importante ter no jardim vertical. Elas já chegam, os clientes, por mais que eles nunca tenham visto o jardim vertical na vida, elas já chegam com informação, porque elas procuraram no Google o que é importante, elas já sabem que tem que ter irrigação e tudo mais, querem saber como que é essa irrigação, porque elas não querem jogar dinheiro fora. Então, ok, esse cliente chegou, ele já sabe, já tem ideia de como funciona, e você passa o orçamento e mesmo assim ele achou caro. Como eu estava falando, é normal você não fechar todos os orçamentos, óbvios. E como eu estava falando também, a Bruna faz aqui 10 orçamentos por dia, para a gente, vamos passar um número aproximado aí, chutado. Vamos supor que nos 5 dias, então, ela faz 50 orçamentos por semana, né? Nos 5 dias da semana. Desses 50 orçamentos, se a gente conseguir fechar 2, 3, tá muito bom mesmo. Se a gente fechar 2, 3 orçamentos por dia, tá muito bom, pessoal, muito bom. Não quer dizer que você está com uma conversão ruim, pelo contrário. É uma conversão muito boa você conseguir, num universo de 50, na verdade até de 100 orçamentos, fechar 2, 3, porque o nosso ticket médio é muito alto, né, dentro do paisagismo. Então, a maioria dos clientes custam mais que R$ 10.000. Só que, claro, no meio da semana também a gente tem muitas vendas menores, né? A gente faz manutenção de jardim vertical, a gente faz paisagismo, então aparecem clientes de paisagismo e aparecem clientes procurando o jardim vertical que no final a gente acaba oferecendo outro produto para eles, outro serviço para eles, que eu já vou falar disso também, que é mais barato, que é mais viável e mais adequado para o orçamento que ele pensou, para o que ele precisa lá no jardim dele. Então nem sempre o jardim vertical é a solução para aquele cliente, e isso não quer dizer que você vai desprezar e jogar fora esse lead. Se ele quer gastar, que gaste com você. Então, beleza, se o cliente achou caro, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: será que eu consegui demonstrar valor na proposta que eu fiz, no atendimento que eu fiz? Por que ele está achando caro? Caro comparado ao quê? Essa é uma pergunta fundamental. Por que você não conseguiu fazer o seu cliente? E às vezes você sabe que esse cliente tem dinheiro, ele tem condições de pagar aquilo, ele não conseguiu ver valor no teu orçamento. Já aconteceu comigo, por exemplo, do cliente me chamar, eu fui pessoalmente lá com ele negociar, daí era uma casa, né, altíssimo padrão e tal, me chamou para sentar na sala, só sentei naquela poltrona dele que a gente, né, com o tempo começa a conhecer já também de interiores, e ele falou: cara, me desculpa, mas eu acho muito caro eu pagar tudo isso aqui por planta. Eu não acho que... Ele me falou, pô, R$ 12.000 em planta, em samambaia, pendurada na parede. E eu falei pra ele: olha, fulano, senhor, é muito relativo, porque isso que eu tô te oferecendo tem um alto custo. Os equipamentos de irrigação são trazidos dos Estados Unidos, é muito material, muita planta por metro quadrado. A minha equipe precisou ser treinada, a minha equipe tem uma experiência, uma expertise que você não acha facilmente no mercado. A gente tem que ter, tem toda uma questão de todo mundo ser registrado, treinamento de segurança, enfim. Mas principalmente é uma questão de ponto de vista. Para mim, por exemplo, eu falei isso para ele: eu não pagaria o que você pagou nessa poltrona que eu estou sentado aqui, que eu sei que custou pelo menos R$ 10.000. Daí ele já ficou meio...
não é todo mundo que acha ok pagar 10 mil reais numa poltrona, certo? E eu sabia que uma poltrona da Artefato, com certeza, a casa inteira dele é Artefato. Quem não vê valor numa poltrona que custe mais que 10 mil, e a gente sabe que custa bem mais que 10 mil, nem vai numa loja de alto padrão que cobra esse tipo de coisa, vai numa loja mais barata. Da mesma forma que quem quer um jardim vertical que custa 2 mil reais o metro quadrado, não, aliás, se você quer fazer um paisagismo, mas não acha que vale a pena gastar 2 mil reais por metro quadrado, você nem vai atrás disso. Não tem segredo, não tem mágica para fazer. A Carol, que trabalhava comigo lá, ela costumava usar um paralelo aí, porque o cliente quer baratear, né? O que ele vai fazer para baratear? Ok, a gente até pode fazer, mas você não vai numa loja da Mercedes, comprar uma Mercedes e pedir pro vendedor, pra loja, tirar o motor da Mercedes e colocar o motor de um HB20 para baratear. Porque você quer só estética. Não, tudo bem. Da mesma forma, não tenho o que fazer. Eu não vou colocar um sistema de irrigação mequetrefe ali porque o cliente vai achar que está tudo bem. E não está. Boa noite, Ale Bueno, tudo bem? Então, se o cliente não enxergou no valor no atendimento que você deu até então, e ele não enxergou valor no que você está oferecendo para ele, tem uma falha grande de comunicação. Ou você não soube se expressar, ou ele não percebeu realmente o valor agregado de tudo aquilo, e pode ser que aquele cliente não seja para você, porque realmente tem cliente perdido que na verdade é um livramento. Que bom, não, desculpa, enfim, não vai dar negócio porque, né, não deu match, e tudo bem, pessoal, tudo bem, a amizade continua a mesma. A gente não vai vender um jardim vertical de 10 mil por 6 mil só para quê? Porque uma questão muito importante que a gente tem que falar é a precificação do teu serviço. Às vezes, a gente acha que sabe quanto que está custando e a gente acha que está com uma margem de lucro. Às vezes, a gente acha que dá para dar tanto de desconto e não dá para dar. E não dá. E a gente acaba dando esse desconto. Eu sempre conto de um dos primeiros verticais que eu fechei. Eu acho que era bem esses valores. Era tipo 12 mil reais o jardim vertical. E no fim das contas, e assim, o cara tinha dinheiro e eu não tinha. Eu era recém-desempregado. Eu tinha acabado de sair de desemprego, abri uma empresa, abri a Ser House, estava lá. Eu estava deslumbrado porque, meu Deus, eu achei um negócio que dá para ganhar dinheiro. Eu estou ganhando dinheiro. E está entrando dinheiro na conta. Só que eu não sabia, eu também estava saindo dinheiro na conta, né? E eu não percebia certas coisas. Daí vai lá 2 clientes que são bom de conversa ali, tem muito dinheiro, ele empresário, bem sucedido, ela médica, e esse povo tem dinheiro por uma razão, né? Eles sabem lidar com dinheiro, diferente de mim. Eu não tive a educação financeira que eles tinham, e principalmente não tinha experiência de lidar com o dinheiro que estava entrando. Eu achava que aquela fonte era inesgotável, que não, tudo bem eu dar desconto aqui que vai entrar dinheiro lá na frente. Nem sempre é assim, pessoal. Resumindo, de 12 mil eu baixei para 8 mil, olha só, olha o absurdo. Baixei de 12 para 8 mil e no fim das contas ele jogou mas como assim? Não é em 10 vezes? Você falou que era em 10 vezes. Eu não tinha falado que era em 10 vezes. Eu sei que virou, mexeu, ficou por 10 vezes mesmo. E olha o absurdo. Eu que não tinha dinheiro, pagando à vista para dar um jardim vertical, que é algo completamente supérfluo para esse casal que tinha dinheiro, para receber em 10 vezes. Uma loucura, pessoal, uma loucura. Onde é que eu estava com a cabeça? Né? E o pior, depois todo mês era uma dor de cabeça para receber, porque a cliente demorava 15 dias para pagar, 21 dias para pagar depois do vencimento. Sempre, nossa, foi bem difícil. Daí a gente se estressava, ficou completamente desgastado, porque eu tinha que ficar cobrando ela, porque a mesma pessoa que vendia aquele encantamento, que hoje eu entendo que tem que ter, era a pessoa que estava falando dessa questão mundana de dinheiro, né? Até
é indicado que sejam pessoas diferentes, né? Eu, que sou o João Paulo, da Ser House, que vendo jardins verticais lindos, não posso falar com o cliente sobre essa questão de pagamento, essa questão mesquinha de dinheiro. Tem esse conceito no mercado que você, que é o dono da empresa, não deveria ter esse tipo de conversa desagradável. Por isso que vem o financeiro falar com você sobre esse tipo de questão. Porque tem uma separação para o cliente não pegar ranço de você. E foi o que aconteceu. Eu peguei ranço dela, ela pegou ranço de mim, no final a gente já estava... Enfim, porque eu me senti completamente explorado, me senti feito de idiota, mas a principal questão é eu que permiti que isso acontecesse. Ó, o Iago aqui, meu mentorado aqui, da Greenwall lá de Salvador, tô falando muito sacanagem dessa galera, pois é. Primeiro serviço tive que dar 1 ano de manutenção, então, vou falar disso também. A gente vai cedendo, e esse pessoal sabe negociar porque eles têm dinheiro. Quem não tem dinheiro, pessoal, quem vive quebrado, às vezes não tá... Porque quando você tá com dinheiro na mão, é mais fácil você barganhar, não é mesmo? Quando você vive rapado, você tem que estar juntando para cada centavinho para comprar as coisas. Você não tem essa experiência de barganhar. E eles tinham e tomaram proveito. Estão errados? Certo que não estão, né? Mas estão no direito deles, né? Eu não faria isso para prejudicar alguém do jeito que me prejudicaram. Mas tudo bem, né? Me acharam trouxa lá para fazer dessa forma para eles, mas assim, nunca mais atendi também. Me chamaram para fazer outras coisas. Até uma vez eu fiz, mas depois não dá, pessoal. Só dor de cabeça. Então, nem todo cliente é pra gente, tá? Boa noite, Maurício, nosso aluno lá do Espírito Santo. Mas um fato é importante, pessoal. Se o cliente te disse que ele achou isso caro, você já tá um passo ali, já tem uma boa chance de você conseguir converter. Porque quando o cliente nem te dá retorno, quando ele some, você pode descartar ele. Quando ele nem quer te responder mais porque acontece, depois você tenta 1, 2, lá na 5ª vez, você já pode dar como perdido essa venda e pronto, parte para outra. Mas quando o cliente te fala, achei caro, ainda dá para salvar. Nesse outro cliente que eu estava falando primeiro, da poltrona lá, que eu falei que custava 10 mil, a gente fechou, mas eu ainda cedi demais, eu ainda dei desconto demais. Mas eu já estava aprendendo a barganhar, né? Aprendendo a negociar. Mas o mais importante quando o cliente acha caro, do meu ponto de vista, se o cliente valer a pena, é mostrar por que é caro. Primeiro, né, é caro comparado com o quê? Mas, porque a questão, pessoal, não é que o jardim vertical é caro. A questão do jardim vertical custa muito dinheiro. Né? 10 mil não é pouco dinheiro. Né? Se fosse 10 reais, é pouco dinheiro. Então, para o cliente, se custa 8 ou custa 12, você cobrar 10, para ele, né, você faz isso todo dia. Às vezes você vai no mercado, você paga o que numa água, uma garrafinha de água mineral? Paga, sei lá, 2 e pouco. Agora, se você for no cinema, for num restaurante, você vai pagar 6, 8, às vezes 10 reais. Mas tudo bem, né? Você sabe que naquele ambiente ali é mais caro. Enfim, tem coisas que vale a pena. Mas quando a gente está falando de jardim vertical, que é um alto valor, né? A gente não está falando... A gente tem zeros depois do número ali, então a diferença de 12 para 8, chegar no 10 é muita coisa. Então, a primeira coisa é mostrar valor. Por que custa caro? Olha, o meu sistema de irrigação, ele é todo da Rainbird, que é uma marca americana, marca líder mundial, é o melhor sistema de irrigação que existe no mundo. Se você for fazer um jardim vertical aqui no Brasil, na Coreia, nos Estados Unidos, na França, na China, em qualquer lugar, se você for fazer com o melhor equipamento, vai ser exatamente este aqui que eu estou te dando, que eu estou te oferecendo. Então, por isso que tem o valor. Por que você não trabalha com outro mais barato? Porque é o meu nome que está aqui, se der qualquer problema, sou eu que vou ter que responder. Daí é esse tipo de coisa que você tem que mostrar. Demonstrar para ele que realmente não tem como você comparar o meu preço de uma empresa especializada com o preço de alguém que está se aventurando a fazer jardim vertical. Alguém que faz um monte de coisa, inclusive jardim vertical, e que... será que essa pessoa tem portfólio para esse outro concorrente que ele tá comparando? Será que ele tem o mesmo portfólio? Será que ele fez o mesmo tanto de jardim vertical que eu fiz? Eu estou indo para esse ano agora, no 5º ano da Ser House, a gente vai buscar o jardim vertical número 400. Né? Já
tem mais de 300, vamos chegar no Jardim Vertical número 400. Porra, é Jardim Vertical pra caramba! Para pra pensar, é muito Jardim Vertical. Aí até o final do 5º ano vão ser 6 anos, né? 6 anos, 400 Jardins Verticais é muita coisa. Claro que isso não são 400 clientes, tá? A gente tem clientes que na mesma obra a gente faz mais de um Jardim Vertical. Deixa eu ver aqui a Márcia. A minha dificuldade é que eu não sei, depois que passa o orçamento e o cliente não retorna, eu entendo que o jardim não é para ele. Não sei insistir. Isso é difícil mesmo, eu também acho difícil, mas como que eu faço? Eu sempre acho que eu estou enchendo o saco, né, que eu estou incomodando. Mas a cada 2, 3 dias eu mando um oi, daí, e aí, o que você achou da proposta? E aí, vamos fechar o Jardim Vertical? Quando eu já falei muitas vezes, eu retorno para ele e falo, e aí, o que a gente pode fazer para fechar negócio? Como que eu posso te ajudar? E se eu te... tá fora, tá dentro do orçamento, tá fora, qual o valor que você tem para gastar para o Jardim Vertical, porque eu posso te dar uma outra solução técnica aqui dentro do teu orçamento, como eu já fiz, eu consigo fazer jardins verticais mais barato, a gente já vai falar sobre isso também. Então, mas voltando ao que eu estava falando aqui, um outro ponto importante, pessoal, é o seu posicionamento de marca. A sua marca, quando você está falando dela, quando você está mostrando ela nas redes sociais, o seu site, ela demonstra o tipo de cliente que você atende, ela demonstra o padrão que você atende, porque isso já serve como um filtro já. Tem muita gente que nem chega na Ser House porque acha que é caro. Isso virou um problema para mim. Eu tive que baixar minha bola um pouco, porque eu já falei em live aqui, eu achava que mostrando grandes clientes, por exemplo, grandes indústrias que eu atendo, grandes hotéis, enfim, cliente corporativo grande, eu achava que os outros clientes iam olhar para a minha marca e iam ver, cara, se ele consegue atender o bondinho do Pão de Açúcar, ele consegue me atender também. E não, estou errado, eu estava usando o cliente corporativo para atrair cliente pessoa física, não é assim que funciona. Hoje eu sei que não é assim que funciona. Eu tenho que mostrar clientes iguais ao que se eu quero atrair clientes pessoas físicas, eu tenho que mostrar projetos residenciais. E daí eles vão vir atrás de mim. Se eu ficar só falando de consultora muito renomada, aliás, dentro de pessoa física, dentro de residenciais, se eu ficar só mostrando mansões e casas gigantescas, às vezes aquela pessoa que é classe média, mas que quer ter um jardim vertical, ela nem chega em mim porque ela acha que eu sou inacessível. Eu tive essa nítida certeza, eu tive certeza disso esse ano, comecei a ter feedback disso. Então, ok, eu exagerei na dose, mas o teu marketing tem que demonstrar o tipo de cliente que você atende, porque daí você já vai filtrar a gente que não tem condições financeiras de ter um jardim vertical. Já é um meio caminho andado. Outra coisa, você tem que mostrar que você confia no seu trabalho. Fala, olha, eu cobro tanto, mas eu te dou garantia de tanto tempo. Você pode ter certeza que o teu jardim vertical não vai estar concluído enquanto você não estiver satisfeito. Eu dou garantia nas plantas durante 3 meses, eu dou garantia, não dou mais porque tá lá na casa do cliente, não tem como garantir que ele tá fazendo o que é preciso, que ele não mexeu na irrigação, ou não tem como garantir condições climáticas, enfim. 3 meses é mais que o suficiente para a planta se estabelecer. Questão de manutenção, por exemplo, eu já sou uma empresa de 5 anos, né? Eu já tenho... A chance de eu sumir daqui a 6 meses é muito menor, né? Eu já estou consolidado. Então, o cliente sabe que se daqui a 1 ano ele me procurar, eu vou estar aqui, pode me mandar uma mensagem, eu vou estar aqui. Né? Porque uma dificuldade é prestador de serviço que some. Ele vai, instala e nunca mais dá as caras, ou se dá, não atende direito, ele só quer receber o dinheiro. Eu tenho... você tem que se preocupar com isso. O meu cliente tem a certeza que eu não estou desesperado para fechar aquele negócio só e dane-se. Não, eu quero ter uma continuidade. Então eu tenho que atender bem o meu cliente no pré-venda, durante a venda, durante a construção e no pós-venda também. Então é uma série de questões ali que
vai mostrando para o seu cliente que ele pode contar com você. E aí, pessoal, depois que você já tem certeza que o cliente entendeu o seu valor agregado, o seu custo, por que custa tanto e por que talvez o teu custo esteja mais caro do que o da concorrência, daí a gente pode começar a falar de formas facilitadas de pagamento e também de desconto, né? Desconto acaba que o cliente está viciado em desconto, né? A gente está viciado em descontos também. Isso tudo é um problema. O desconto é uma saída muito fácil para o vendedor, né? Para a gente. Só que toda vez que a gente dá um desconto, a gente está afirmando que nós não somos tão bons vendedores assim. Porque o ideal é sempre a gente vender o preço cheio que a gente orçou. Tem gente que já coloca um preço a mais para depois dar um desconto. Isso é uma prática super normal. Não tem nada errado também, ok fazer isso. Só que você acaba viciando o teu público a querer sempre um desconto. E tem uma frase, um chavão, que é bem útil, bem importante, né? Quem vem por preço, vai por preço. Se o teu preço é o melhor argumento que você tem para oferecer para o seu cliente, assim que aparecer outro com preço menor, ele vai pular para outro. Então, não dá para ser o preço o teu grande diferencial. E isso, para mim, foi muito difícil eu conseguir assimilar e colocar isso como um padrão aqui na empresa, porque no começo, claro, né, muito inseguro, mas principalmente eu tinha o que eu costumo de falar eu tinha um espírito de pobre, que ainda vive em mim, eu luto contra ele, mas o espírito de pobre é pensar no nosso orçamento com o nosso bolso, com a nossa realidade, com o meu background lá, da onde eu vim, onde é impensável gastar 10 mil reais com jardim vertical. Aquela pessoa que olha para esse monte de produtos de luxo que tem por aí, celular de 15 mil, bolsa de 30, sapato de 20, e acha isso um absurdo. Pessoal, a gente tem que pensar com a cabeça do cliente, é para ele que a gente está oferecendo, não é para o nosso bolso. Esse tipo de cliente, a preocupação dele não é tanto o preço. Claro que ele não é idiota, ele não está rasgando dinheiro, mas a preocupação dele é qualidade. E quando eu comecei, eu achava que eu tinha que fazer o jardim vertical o mais barato possível. Era a minha única preocupação. Qual planta que eu vou usar? Olha, eu posso usar essa planta que custa R$70 a cuia, mas se eu usar essa bandeja aqui que custa 15, também vai dar certo e vai ser muito mais barato. E era isso. Achava que eu estava encantando o cliente falando esse tipo de coisa. Isso antes de eu abrir a empresa, inclusive. E demorou para eu entender que não, o cliente não quer isso. Nem todo cliente quer isso, aliás. Às vezes o cliente quer a planta, a maior planta possível para entregar o mais rápido possível para ontem o jardim vertical já esteja maravilhoso. Ele não se importa de economizar 30% por conta disso. Então, demorou para eu entender, para eu começar a entender, e eu ainda estou no processo. Então, a gente vai aprendendo a entender, a pensar de uma forma correta nesse sentido. E uma outra questão, pessoal, qual que era a outra questão que eu estava pensando aqui? Me perdi, desculpa. Nossa, me desculpa, fugiu aqui. Mas quando a gente começa a entender o que o cliente quer, fica muito mais fácil. Me perdi completamente do que eu estava falando. Caramba, desculpa, pessoal. Mas vamos lá. Tá, era sobre o espírito de pobre ainda. E agora eu fico querendo lembrar o que era e não consigo ir para o próximo ponto. Mas vamos lá, calma aí. Tá. Assim que a gente entende o que o cliente quer e o que a gente tem que oferecer para ele para fechar, mas por que eu estava falando disso? Né? Por que eu estava falando do tal do espírito de pobre? É que o menor valor nem sempre é o que o cliente quer. Então, vamos lá para o desconto. Tá? A primeira coisa, será que o desconto é a melhor solução para você conquistar o cliente? A gente está viciado
Lembrei. Desculpa, agora lembrei. Um outro grande problema que a gente tem é de não conseguir pôr valor no que a gente faz. A gente fica constrangido de cobrar o cliente. Porque é matemática, pessoal, não tem o que fazer. Quando você consegue finalmente, eu sei que não é todo mundo que desde o começo consegue mapear os seus custos e saber exatamente quanto tem que cobrar. Mas tem muita gente, eu era um desses, que tem dificuldade de botar preço na sua hora, por exemplo. E daí o que acontece? A gente não consegue se valorizar, a gente fica constrangido de falar, para eu fazer isso daqui eu vou te cobrar 20 mil reais. Fala, não, mas a minha hora, não, mas a mão de obra eu mesmo faço, então eu consigo baixar para 15. Teu dinheiro vai embora, pessoal. E tem uma outra frase que a gente tem que ter em mente, que também é manjada aí, mas o dinheiro não aceita desaforo. E eu, por muito tempo, desaforei o meu dinheiro. Eu não valorizei o meu dinheiro. No sentido de, eu não pensava duas vezes antes de dar um desconto. Não, tudo bem, 80 reais, deu aqui, por exemplo, 12.080. Não, arredonda para 12 mil. Para o cliente, aqueles 80 reais não fazem diferença nenhuma. Só que, e a gente olhando por orçamento, 12 mil reais, vou tirar 80, não é nada. Mas pessoal, 80 mil reais, para você, por exemplo, vou te dar 80 reais a mais para você passar seu dia amanhã. Não faz diferença. 80 reais faz diferença. Estou pegando um valor qualquer aqui. Mas eu não pensava duas vezes antes de dar desconto. E a gente às vezes se apressa em dar desconto. A gente fica com tanto medo do valor estar caro, porque a gente não tem como adivinhar o que está na cabeça do cliente. Seria muito bom se a gente pudesse ler a mente, mas não dá. E a gente se afoba para dar desconto antes do cliente falar que achou que está caro. E depois, quando você começa a ter experiência nisso, começa a passar por várias situações, você vai percebendo certas coisas, né? Por exemplo, você manda a proposta, o cliente pergunta algo que é de praxe quase, e não consegue dar um descontinho, daí você fica naquela, quanto de desconto que eu vou dar? E às vezes está lá, deu 15.700, daí você fala 15 mil, ou então você fala 15.200, você dá um desconto, né? Você chuta um valor, ou senão você calcula um valor, e daí você pensa, nossa, se eu tivesse falado um pouquinho mais, ele ia ter fechado do mesmo jeito. Enfim, né? É o jogo, não tem o que fazer, não tem como você adivinhar. Mas você acaba percebendo o quanto que você dá desconto à toa, sem ter pedido, sem ter sido necessário, sem pensar duas vezes. Você se prostitui, né? Você não valoriza o seu próprio trabalho. E quando a gente começa a entender que é esse dinheiro que vai fazer falta lá na hora de você for pagar as suas contas, na hora de você pagar o seu fornecedor, ou então na hora de pagar até a sua equipe, mas também na hora de você comprar alguma coisa para o seu filho, você presentear tua esposa, teu esposo, de você, enfim, gastar qualquer coisa na vida pessoal, você começa a dar valor para esses 80 reais, para esses 50 reais, que para a empresa você não pensa duas vezes antes de gastar. Eu era assim. Eu achava que, por exemplo, eu ia comprar material de escritório. Não, um exemplo melhor ainda, ferramenta. Quando eu ia comprar a ferramenta para a empresa, era tudo do bom e do melhor. Não, vou comprar uma parafusadeira, um martelete, um joguinho de broca. Não, quero tudo da Bosch. Não, tem essa aqui barata, mas eu vou nessa aqui que é cara, porque eu quero o melhor para minha empresa, porque eu vou oferecer o melhor para o meu cliente. Só que, para quê? Será que realmente precisa? Porque vai parar na mão da equipe, a equipe não valoriza. Nossa, eu já comprei aquele joguinho bonitinho da Bosch, assim, cheio de ponteira da parafusadeira, daí passou 6 meses, eu abri, metade já tinha sumido, sei lá para onde. Então, o que eu estou dizendo é que a gente, quando o dinheiro é da empresa, a gente não valoriza, a gente não pensa duas vezes antes de abrir mão. E isso acontece muito na hora do orçamento. E quando a gente, principalmente quando a gente está começando, a gente não faz ideia de quanto realmente custa aquilo que a gente está vendendo. A gente acha que tem uma margem e na verdade não tem, porque a gente não está contando todos os custos. Pessoal, às vezes faltam 10 reais para você almoçar, dependendo da tua situação aí na empresa. Porque todo o dinheiro você coloca sempre a prioridade na empresa. Você vai colocar
Não, eu tenho que pagar o fornecedor, eu tenho que comprar planta para terminar a obra, eu tenho que pagar o salário da minha equipe, eu tenho que pagar, ou então, conta de casa. E quem que sempre fica por último? O empresário, a vida dele geralmente é assim. Quem que é sempre o último a receber, no final das contas, é o próprio empresário. A gente se coloca lá no final. E é muito difícil essa vida. E assim, eu faço isso às vezes até hoje, né? Eu tenho que me esforçar para parar de pensar assim. Mas, no fim das contas, um dia você para pensar que não precisa ser assim. É você que faz isso com você mesmo. Daí quando você pensa também o tanto de desconto que você deu pra gente que não precisa, gente de altíssima renda, porque daí o cliente quer economizar, ele quer fazer um jardim vertical, às vezes ele quer gastar no paisagismo todo dele 15 mil reais, daí você vai na cozinha dele ou então na sala dele, você vê um puff ali, daí você tira uma foto do puff e procura no Google Imagens lá, tem no Google Lens, né, no Google Lens, daí você descobre que aquele puff custou 25 mil reais. Ou que o fogão dele custou 100 mil reais. E daí exemplo não falta. Chuveiro de 50 mil reais. Enfim, tem muitos exemplos de gastos exorbitantes. Daí você dando desconto, tirando dinheiro da sua boca, da boca dos seus filhos, para dar desconto de algo que talvez fosse vender de qualquer forma. E se não for vender no valor que você, no mínimo, né, até onde você tem que saber até onde você pode chegar com o seu desconto. Passou disso, tem que parar. Você não pode trabalhar no prejuízo. Mas para você ter certeza que você não está trabalhando no prejuízo, você tem que ter certeza qual que é o teu custo. Você tem que lembrar de colocar cada item ali. Você tem que colocar todo o seu custo fixo, todo o seu custo variável, todos os seus impostos. E você precisa ter uma certa expertise, você precisa ter uma certa bagagem como empresário para você chegar lá. Até hoje eu tenho dúvida se está tudo certo. Provavelmente não está. Então, você não pode ir ser o mínimo do mínimo do mínimo. Porque qualquer erro é fatal. Você vai trabalhar no prejuízo. E a maior parte das empresas, uma quantidade muito grande das empresas fecham, quebram, porque o dono não percebe que ele está trabalhando no prejuízo. Ele está se matando de trabalhar, está ralando, está fazendo venda, não para de ter venda, só que ele pode vender 100 mil, 500 mil por mês, nunca vai dar lucro, porque ele está calculando errado. E às vezes o que quebra uma empresa não é a falta de cliente, é você fechar um cliente por um valor que você não vai conseguir ter lucro nenhum, não vai conseguir pagar a tua operação e você quebra. Isso quase aconteceu comigo recentemente. Eu fechei uma obra milionária que me deu um prejuízo milionário. E foi sofrido para eu sair dessa. E a gente acaba caindo nessa, movido principalmente por algo que no fundo, lá no finalzinho, mesmo que você não queira assumir, é o teu ego querendo que você faça a maior obra possível, tenha o maior cliente possível, tenha um portfólio com uma marca famosona lá. E nem sempre esse é o caminho, e eu te garanto que na maioria das vezes não é. É melhor você ter 10 clientes pequenos, que no total dê 100 mil, por exemplo, do que ter uma obra de 100 mil. Porque pode ter certeza que esse cliente que te vendeu, que fechou 100 mil com você, negociou com você com o pé no teu pescoço ali, te sugou até não dar mais. Ele viu até onde que você pode ir para fechar pelo menor valor possível e com prazo de pagamento mais longo possível nas condições mais absurdas. É assim que é o mercado. Quanto maior o poder, o tamanho do teu cliente, mais ele vai te pressionar, porque na cabeça dele, se você não quiser, vai ter outro que queira. Agora, um cliente pequeno, para você, talvez você não vai, na tua cabeça, você não vai morrer porque perdeu um cliente de 10 mil. Agora, se você perdeu a venda de 100 mil, que você, meu Deus, vai salvar a lavoura. E nem sempre é verdade, na maioria das vezes não é verdade. Então, não se enganem com grandes clientes, grandes orçamentos. Eu recentemente recentemente eu saí da negociação de uma grande marca, uma marca muito famosa, todos vocês conhecem, de uma obra de irrigação ainda fora de Curitiba. A equipe teria que viajar, era mais de 300 mil reais o orçamento.
barganhando, baixando o preço, para eu ter que ficar mais de 2 semanas com a equipe fora de Curitiba, por um valor muito perto, com uma margem de lucro muito baixa, e ainda para receber 60 dias depois da conclusão. Pessoal, a chance disso dar errado é muito grande. A gente não pode... uma coisa é ser otimista, a gente ter fé em Deus, ter fé na gente mesmo. Outra coisa é a gente ser ingênuo de achar que tudo vai ser mil maravilhas e que nada vai dar problema. As coisas, problemas acontecem, dá problema, vai ter dor de barriga e cada problema é dinheiro a menos. E quanto menor a margem, a gordura que você tem no teu orçamento lá para cobrir erros, é certeza de prejuízo. Então chegou no momento que eu falei, aqui não dá mais. Obrigado, pode seguir com o concorrente aí, mas para mim já deu. E eu estou muito perto de fazer isso com outro cliente. Aqui, um paisagismo imenso, de mais de 1 milhão. Um orçamento como esse, se a gente não tiver muito na ponta do lápis, se não tiver muita certeza de que realmente tudo vai ser como planejado, e se sair algo planejado a gente tem uma margem ainda para poder errar, um projeto como esse pode quebrar uma empresa, pode ser a falência. Então, não se iludam com esses grandes clientes. Além de toda a energia que você precisa gastar para você fechar um cliente de mais de 100 mil, esses números muito grandes, pode ter certeza que você deixou de dar atenção para um monte de outro cliente. E é aquela história, é melhor ter um faturamento de 50 mil com 20 mil de lucro do que ter um faturamento de 100 mil com 20 mil de prejuízo, que é muito fácil de acontecer, muito fácil. Claro que ninguém fecha um orçamento sabendo, eu vou ter 20 mil de prejuízo. Ninguém faz isso, ninguém é idiota. Mas a gente faz isso sem saber, primeiro, sem saber que o nosso custo está errado, e segundo, sem saber do futuro, dos problemas que vão dar. Porque tudo é muito bonito até começar a dar problema, né? Então, beleza, pessoal. A gente começou a negociar, viu que vai dar um desconto. Não chegue de cara dando 20% de desconto. Alguém faz isso com você quando você vai comprar qualquer coisa? Todo mundo chega no quê? Nos 5%. Deu o cliente fica, mas isso aqui é o desconto esse aqui é o desconto do cartão, que eu vou pagar à vista. Ok, é isso. Daí deixa ele fazer uma contraproposta. Então, você sabe que você pode dar 5%, então dá os 5%, beleza. Daí ele vai falar, beleza, tira mais 1.000, tira mais 800, sei lá. Deixa o cliente falar qual que é a proposta dele. Se for ruim para você, você faz uma contraproposta. Tirar 800 eu não tiro, mas tirar 500 dá. E daí vocês vão chegar num meio termo. O que eu fazia no desespero e principalmente na insegurança de não confiar no meu próprio taco, de achar que tá muito caro, que o que eu faço não vale, porque daí entra aquilo que eu já falei lá, de não conseguir botar preço no teu trabalho. Quando a gente faz isso, a chance da gente errar é quase que 100%. Então, deixa o cliente te dar a contraproposta e não aceite não fale sim para o primeiro desconto que ele oferecer. Ele puxou lá para baixo, puxa um pouquinho mais para cima. Uma hora vai chegar no meio termo que tem que ficar bom para todo mundo, é óbvio. E uma coisa um termo que eu uso e que geralmente funciona numa hora de uma negociação apertada, assim, que o cliente está te esfolando, é você falar, cara, eu não posso negociar com você com o pé no meu pescoço, eu tenho que pagar meu custo, eu tenho que ter lucro, né? Eu não vou trabalhar de graça para você. Fala essa frase para ele, faz essa frase, que a chance dele ficar envergonhado de ficar te esfolando aumenta bastante. Te garanto que ele já não vai mais tão para cima assim para arrancar teu couro. Beleza, além do desconto, existem outras formas da gente conseguir chegar num valor menor para aquele cliente, sem reduzir o nosso ganho, que é, por exemplo, no jardim vertical, a gente diminuir a quantidade de material por metro quadrado. E você pode falar para ele, olha, não tem mágica, eu não tenho mais como baratear. O que eu posso fazer, assim, uma frase que eu uso bastante, cara, não tem como eu te vender um jardim vertical de 15 mil por 10 mil. Impossível, não tem mágica.
custa 15 mil, é esse o valor. Mas a gente pode mexer aqui na solução, aqui nas quantidades. Por exemplo, o jardim vertical. Esse é o módulo de jardim vertical, vocês conhecem, o Flash Wall. A recomendação do fabricante é instalar um colado no outro. O que a gente pode fazer? A gente pode espaçar ele. Então a gente vai colocar 15 centímetros entre um módulo e o outro, que vai dar menos material por metro quadrado, menos planta. E daí a gente consegue baratear pra caramba. Além disso, o porte da planta. A gente pode colocar só planta adulta no jardim vertical, só planta de cuia, lindona ali. Mas a gente também pode mesclar metade planta adulta, metade planta mais jovem. Ou até, que eu faço muito raramente, né? Não é uma solução que eu gosto, de usar só planta pequena de bandeja. Mas daí a gente está falando principalmente de forrações, não fica um jardim vertical tão bonito. Então você vai dar soluções para o seu cliente, para ele ter um jardim vertical com a estética que ele quer, por um valor menor. A contrapartida é que ele vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque esse jardim vai demorar aí até 6 meses, dependendo de onde você está, para chegar no porte que a gente quer. Então, o mais importante é que você essa negociação tem que ficar bom para os dois. Não dá para você ceder e só você se ferrar, porque o dinheiro está na mão do cliente. E se você negociar, a gente tem a impressão que pelo fato do dinheiro estar na mão do cliente, você precisar do dinheiro dele, que às vezes você está apertado, você precisa de dinheiro para pagar conta, enfim, a gente vai negociar de joelhos. A gente não pode negociar de joelhos, né? O que vier tá bom, não pedir pelo amor de Deus, sem usar essas palavras, mas a gente está quase pedindo pelo amor de Deus, fecha comigo. A gente tem que manter ali um mínimo de dignidade ali para o cliente te respeitar e também para você se respeitar. Você tem que respeitar você, o seu trabalho, a sua marca, a sua equipe, o que você está entregando, porque isso tem um custo. Você não está fazendo qualquer trabalho. E se o cliente não vê valor no que você faz, então que ele vá procurar outro, e a chance dele voltar ao final para você fazer de novo é grande. Aconteceu comigo também, eu gosto de contar essa história. Lá no começo, antes de eu ter a Ser House, quando eu estava ainda tentando entender que empresa que eu queria ter depois de voltar dos Estados Unidos, eu estava fazendo um jardinzinho por aí, muito esporadicamente, estava na verdade desempregado, mas apareceu um jardim pequeno para eu fazer, nem lembro como, acho que foi no LX. Não, LX não, no Get Ninjas. No LX eu nunca usei para isso. O que eu fiz? O que aconteceu? O cliente me chamou para fazer um jardim, eu muito inocente lá no começo, pensei em toda a solução do jardim dela, um jardim pequeno, na frente de um sobradinho ali. Eu descrevi no orçamento tudo que eu ia usar tal planta nessa quantidade, tal. Passei o orçamento para ela e ela me retornou e falou que estava caro. Infelizmente ficou acima do que eu posso gastar, eu vou fazer com o meu jardineiro mesmo. Tudo bem, né? Faz parte. Só que o que aconteceu? Passou 2 semanas, sei lá, ela me ligou e falou: João, na tua lista aqui de plantas, você colocou tal e tal planta, mas aonde que elas vão ficar? Porque eu tô aqui com o meu jardineiro e ele tá na dúvida se coloca assim ou assado. Eu falei: o quê? Ela tá roubando a minha ideia, culpa minha, né? Porque eu passei para ela a lista de plantas. Ela tá roubando a minha ideia e quer que eu diga para ela ainda onde que vai ficar. Olha a cara de pau. Mas a cliente era uma querida, ela não percebeu o absurdo que ela estava me pedindo. E eu, num raro momento de lucidez, de vergonha, como é que eu posso falar? Num raro momento de não ser trouxa, porque o meu padrão, até na maior parte do tempo nesses casos, é agir igual um trouxa. Dessa vez eu não fui trouxa, graças a Deus. Eu falei: senhora, me desculpa, mas a concepção do jardim, a ideia do jardim fazia parte da proposta que você não aprovou. Então, desculpa, mas eu não posso te passar para você executar com o seu jardineiro. Daí ela ficou, eu não vi a cara dela porque estava no telefone, mas ela ficou com certeza muito envergonhada e pediu desculpa, desligou. E depois, eu acho que no outro dia, ela me mandou mensagem: João, olha, fiquei muito sem graça, realmente o que eu fiz não é certo, eu pegar a tua proposta e executar com outro, sendo que você é paisagista e usei as tuas ideias com alguém que obviamente cobra muito menos, não está certo. E
E na verdade passou um pouquinho mais de tempo, né? Deu tempo do jardineiro terminar o que ele foi fazer lá. Daí ela falou, olha, ele fez aqui, eu não gostei e agora eu quero te contratar para fazer direito. Beleza, daí fui lá, passei o novo orçamento, ela fechou, no final das contas ficou mais caro que o meu primeiro orçamento, porque ela pagou o jardineiro dela, me pagou e teve todo o retrabalho ali. Mas ficou uma missão valiosa para mim e para a cliente também, tenho certeza que ela nunca mais faz isso. E aí que entra também na tua entrega, naquela questão de você, na tua entrega antes, né, na tua entrega de proposta, naquela tua insegurança de não conseguir fechar, é muito importante. Eu sei que você tem medo de não fechar, que, meu Deus, se eu não passar o máximo de informações possível, o cliente não vai fechar, daí o que acontece? Você passa o projeto do Jardim Vertical para ele. Não faça isso. Se você está inseguro, se você acha que precisa mesmo, então você marca uma reunião com o cliente, leva num tablet ou leva, sei lá, no teu celular e mostra para eles ali na tua mão as plantas que você pensou e não entrega nada para ele, porque senão ele vai fazer exatamente isso, a chance dele fazer exatamente isso. Ele vai pegar tua proposta, o teu orçamento, a tua lista de plantas e vai orçar com o cara que corta grama, com a floricultura, com o cara que está passando na rua, com o marido da diarista que faz bico para fazer o jardim vertical. E daí, com certeza, ele vai achar caro, porque essa pessoa talvez não pague imposto, essa pessoa não tem a expertise que você tem, essa pessoa não tem os gastos que você tem para montar uma empresa especializada no alto padrão, como é o nosso caso. Enfim, então, são calos, né? São coisas que vão deixando a gente, o couro grosso, né? Que a gente vai sofrendo aí e aprende a deixar de ser trouxa. Eu já fui muito feito de trouxa nessa vida, ainda sou feito de trouxa, mas já tem muita coisa que eu não caio mais a segunda vez ou, em alguns casos, a oitava vez, a 19ª vez, porque já cometi muita burrada, já dei muito desconto que eu não devia dar, já entreguei o ouro pro bandido, né? Já entreguei o pulo do gato ali que outro profissional talvez não fosse chegar na conclusão que eu cheguei, na solução que eu cheguei, eu entreguei de mão beijada, o cliente usou a informação e fez com o outro, enfim. Faz parte, né, como disse aqui a Cax Basílio, isso? Sim, faz parte, só que depois de 5 anos de empresa aí, agora não é qualquer um que faz de trouxa, tem que vir com um golpe novo na praça, porque eu já fui muito feito de trouxa. E a gente, com toda boa vontade, e, né, infelizmente eu não sou malandro. Teve um cara que me fez de trouxa muito, ele mesmo me fez de trouxa nos negócios, ele mesmo me falou uma frase um dia que ele disse, aquela frase que é manjada também, todo dia sai um malandro e um trouxa de casa, basta os dois se encontrarem para a mágica acontecer. E depois eu descobri que o trouxa era eu e o malandro era ele, né? Infelizmente. Mas tudo bem, né? A vida cuida. Eu estou seguindo o meu trabalho honesto aqui, às vezes sendo feito de trouxa, mas quanto mais a gente tem informação, e no meu caso, a maior parte da informação veio da experiência, eu mesmo sofrendo na minha pele, né? Porque não tinha muito a quem eu recorrer para aprender certas coisas. Vocês têm a mim, então aprendam com os meus erros, não façam como eu que tive que errar para aprender, porque o empresário, né, o especialista lá, o empreendedor, ele tem uma curva de aprendizagem, né? Ao longo da carreira dele, ele vai fazer um monte de cagadinha ali, de besteira, que vai ensinando ele o jeito certo de fazer. Só que isso custa tempo e dinheiro, né? Então, que bom que vocês estão aqui ouvindo as minhas cagadas, os meus problemas, os erros que eu cometi, para que vocês não cometam. E por isso que eu faço essa live toda semana, por isso que eu tenho o meu conteúdo aqui no Instagram, por isso que eu tenho curso. Então, obrigado por me prestigiar e aproveitem, porque não é toda hora que a gente tem alguém para recorrer, né? Porque eu, por exemplo, quando eu comecei, não tinha um especialista em jardins verticais que se dispusesse a expor aí os seus perrengues, as suas falhas, as suas
o caminho árduo, porque eu poderia muito bem, como a maioria das pessoas fazem, ficar só com o marketing da Acer House, mostrando o jardim pronto, lindo, sem contar todo problema, todo bastidor que tem por trás ali, para a gente chegar até aí. Mas, agora que eu estou num momento muito reflexivo, muito saudosista, era outra palavra que eu ia falar, mas estou olhando muito para trás, né, porque eu estou fazendo 5 anos de empresa, e eu estava olhando os stories salvos desde 2018, na verdade 2019 que começou para valer a empresa, mas nesses 5 anos daí eu fico revisitando obras que algumas me enchem de orgulho e outras eu olho e penso, meu Deus, onde que eu estava com a cabeça quando eu me enfiei nisso? Olha a cagada, mas tudo bem, pessoal, tudo bem, porque com certeza pelo menos me serviu de lição para várias coisas e hoje eu sou um profissional, um empresário, um empreendedor muito melhor, porque eu passei por essas coisas, que não tem como a gente não cometer cagadinhas, cometer erros, mas te garanto que todos os erros que eu cometi foram todos na melhor das intenções, e se alguém teve que pagar um pato, nunca foi o cliente, sempre fui eu. Pode ter custado meu sangue ali, mas sempre o cliente vai ter que sair satisfeito. Deixa eu ler as perguntas aqui. Como apresentar uma lista de paisagismo de plantas sem entregar o ouro para o cliente? Excelente pergunta, né? Pois Mafra jardinagem de paisagismo. A melhor forma de você fazer isso, só que nem sempre acontece, nem sempre é possível, a melhor forma é você marcar uma reunião e levar para o cliente a proposta. Não, bom, primeiro, peraí. A forma perfeita é você vender um projeto. Se você vender um projeto, ótimo. Se o cliente pegar o teu projeto e querer executar com outro, pelo menos o trabalho que você teve até lá não saiu de graça. Então, vender o projeto é o melhor caminho, mas a gente sabe que nem sempre é possível, principalmente porque principalmente para clientes pequenos, né? Para orçamentos pequenos. Então, orçamentos até 10, 20 mil, às vezes não dá para você encaixar um projeto assim, orçamento de 2, 5 mil, 10 mil, não dá para encaixar um orçamento de projeto de 800, de 2 mil, de 5 mil. Já vendi, normal a gente vender projeto de 10 mil reais, só o projeto, só o arquivo ali, só a concepção do jardim, nada de execução. Para alguns clientes, não, a gente consegue de cara vender o projeto. Por exemplo, um jardim muito pequenininho que a gente está fazendo agora, vendi um projeto por 800 reais. Beleza, ela topou, graças a Deus, porque eu consegui mostrar valor nisso para ela. Se ela quiser executar com outro, não tem problema, claro que eu quero executar. Mas ontem mesmo eu atendi um cliente que precisa de um jardim pronto até sábado dessa semana. Não tem como eu vender um projeto para esse cara, não tem. O que eu fiz? Fiz sim um orçamento, só que o orçamento é vago, eu não especifico quais plantas. Eu coloquei ali jardim externo, tantos mil, jardim interno, porque tem a subdivisão lá, né? A área do deck, não sei o que. Daí o cliente, mas que plantas que vão? Daí esse para mim, a melhor solução. Marca uma reunião com ele, vá até ele, leva teu computador, notebook, ou se você tiver um tablet. A melhor solução é ser um meio digital, assim, e não impresso. E daí você vai mostrar para ele, pensei nessa planta. Se você souber falar nome científico, melhor ainda, fala nome científico. Enfim, não entregue para o cliente essa lista de plantas, porque senão ele vai pegar e vai orçar com o outro. Não tem o que fazer. Se você orçar tudo buchinho, é óbvio, ele vai saber que isso ele consegue lembrar. Agora, se você passar uma Neomárica não sei o que, foi o caso, inclusive. Se você passar um nome difícil, já vai dificultando a vida dele, entendeu? Mas tem casos que não tem o que fazer. E daí é na lábia mesmo. Você tem que mostrar por que você é melhor. Mas um ponto importante que te ajuda, na pior das hipóteses, de você acabar passando a lista, é você constranger teu cliente. Porque a maioria das pessoas, eu quero crer que são honestas. Só que as pessoas não veem problema no que elas estão fazendo. Se você falar para ele brincando, não vai usar minhas ideias com outro jardineiro, hein? Se você for chamar outro jardineiro, peça para ele ter as ideias dele.
senão é sacanagem. Não vai falar desse jeito, mas basicamente a ideia é essa. Deixa ele constrangido de, se eu passar aqui e ver que você executou a minha ideia com outro jardim, eu vou jogar hand-up no teu jardim. Você fala brincando pra ele. Eu falaria de boa isso, brincando. Eu falo assim, vou jogar mata-mato no teu jardim todo. Ele já vai dar uma risadinha, né, ops, não posso fazer isso não? Não pode não. Ou então, como eu já fiz também, eu já fiz até render para cliente de jardim vertical. Eu não faço render para jardim vertical, mas quando o projeto é muito bom, que eu quero muito fechar, como era o caso, eu passei lá todo o croquis com a escolha de plantas e eu entupi de logomarca da Acer House e daí coloquei lá em caixa alta a execução, como que é? Este projeto é de propriedade intelectual da Acer House. Sua execução total ou parcial será sujeita à lei tal. Daí você procura qualquer de direitos autorais, não sei o que. Você já deixa claro, você não vai me sacanear, hein? Eu tô te entregando aqui meu ouro, minha expertise, porque eu confiei em você. Então, faça valer a confiança. Então, dá esse recadinho sutil, nada sutil para o cliente, que a chance dele ferrar com você é menor. O Iago é muito bom com nomes científicos, né? Ele já tem um trunfo aí. Você começa a jogar um monte de nome científico e o cliente fica até zonzo. Não tem que ser ele, que esse cara manja. O problema é se ele, o que acontece muito também, fala, esse cara, ele tinha uma mega proposta aqui, mas é demais, eu queria uma coisinha menor aqui pra mim. Só o que o fulaninho aqui que corta grama faz já tá bom. Pessoal, não tem problema de você ser o cara que corta grama, não é isso. Mas quando você consegue ter um posicionamento que te diferencia dos outros caras que cortam grama por qualquer motivo, porque você se propõe a ser uma empresa mais especializada, você tem que cobrar por isso, porque você tem um diferencial. Esse diferencial se traduz em dinheiro. O cliente tem que saber que você custa mais caro do que pegar qualquer um para fazer aquele trabalho. Beleza? Então, pessoal, acho que eu falei tudo que eu queria falar nessa live. Queria agradecer a você que está aqui me assistindo desde o começo, que assistiu um pedaço. Agradecer a você que está assistindo no gravado, que a maior parte das pessoas assiste no gravado. E acontece muito comigo. Acontece muito comigo também, Cax Basílio. Acontece muito com todo paisagista, com todo jardineiro, com todo mundo que está nesse mercado. E a gente vai aprendendo, né, a se defender um pouco disso. Mas, infelizmente, faz parte do jogo. Como eu falei, de 100, de 50, de 100 orçamentos, se 2 fechar, tá ótimo. A questão é que você tem que ter lead chegando. Para isso, não tem jeito melhor do que ter um bom posicionamento, uma boa, como fala, meu Deus? De ter de realmente usar suas redes sociais, usar o seu site e tráfego pago bem feito, tá bom? Valeu, Ale Bueno, valeu pessoal. Cax Basílio, o cara que corta grama sempre ganha, mas aí que tá. Se não é dele, é o paisagista que está no ramo há mais de 20 anos. Então, antes de eu encerrar, isso é um ponto importante também. Eu também perco o paisagista que domina aqui em Curitiba, eu não sou o cara que domina. Tem um cara aqui que parece que todos os projetos de alto padrão estão na mão dele. Só que, calma pessoal, ele ralou para chegar lá, não foi do dia para noite que ele chegou lá. E você também não vai chegar do dia para noite, e a gente está no caminho para chegar lá. Um dia, esse cara... um dia a gente também vai ter 20 anos de mercado. E esse cara talvez, ou ele vai se aposentar, ou você vai dividir espaço com ele. Ok, não tem problema. Então, calma, tudo é seu tempo. A gente tem mercado para todo mundo. E esse cara merece estar lá depois de 20 anos. Pode ter certeza que ele já sofreu muito, ele já ralou muito, ele já passou por muito perrengue que a gente ainda vai passar. Então ele tá veiaco, essa que é a palavra, ele tá veiaco já, ele já sabe como chegar naquele cliente, ele já tem a fórmula mágica, que não dá para resumir num pedaço de papel, mas ele já tem na mente dele o que ele precisa fazer para estar onde ele tá. A gente também tá nesse processo, que não tem o que fazer, tem que suar mesmo para chegar lá. E se você tá sempre perdendo
pro cara que corta grama, talvez você não esteja especializado no ponto que você deveria estar. Você está disputando o que todo mundo está disputando. Você está no feijão com arroz ali. Vamos se especializar. Então, se você está só ali fazendo um jardinzinho de R$2.000, de R$3.000, buchinho, fênix, pedrinha branca, está na hora de você ter outra coisa para oferecer. Faça um curso, aprenda a fazer jardim vertical, aprenda a fazer telhado verde, aprenda a fazer lago, aprenda a fazer algo que a concorrência não faça. Porque enquanto você está se degladiando ali pelo jardinzinho de R$2.000, de R$3.000, tem gente que está nadando de braçada ali porque está entregando para o mercado algo que faltam profissionais. Então esse que é o caminho, e foi principalmente por isso que a Serra House deu certo. Eu dei muita sorte, mas eu corri muito atrás, porque eu fui lá nos Estados Unidos, trabalhar lá para aprender a fazer o que eu faço hoje. E quando eu cheguei, ninguém fazia. Agora já tem muito mais gente que faz. Só que eu já estou com 5 anos. Então, eu não sou o cara com 20 anos, eu sou o cara com 5 anos. Daqui a pouco eu estou com 10 anos de empresa, daqui a pouco eu estou com 15, enfim. O Vitor aqui cuida do nosso marketing. O importante é nos espelharmos sempre em quem está melhor para no futuro chegar lá também. Isso daí, Vitor. Isso daí mesmo. Todo mundo tem sua jornada, o seu caminho aí. E um dia a gente chega lá também. Beleza, pessoal? Faltou eu pedir para tirar aquele print. Tira um print meu aí, bem tirado. Eu com o olho aberto, com um sorriso bonito. Por favor, não vai tirar com a cara assim torta. Se você tirou enquanto estava com a cara torta, tira de novo. E posta no seu story ali. Me marca. Fala que você estava aqui numa terça-noite aí buscando conhecimento, buscando informação sobre o mercado paisagístico. Se você pretende trabalhar com jardim vertical, já fala para a tua audiência, aprendendo sobre jardins verticais, já deixa ele sabendo que o meu amigo aqui também vai trabalhar com jardins verticais. Se um dia ele souber de alguém que está procurando um profissional, ele vai indicar você. Então é muito importante a gente ir criando essa imagem da gente como um profissional diferenciado. Posta aí, mesmo que teu perfil não tenha nada a ver ainda com paisagismo, posta um print dessa live, me marca, eu vou conversar com você ali também. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado. Até terça-feira que vem. Terça-feira que vem vai ter uma live especial de 5 anos da Serra House. Vamos fazer uma retrospectiva aqui. E é isso, pessoal. Obrigado, boa noite, bom descanso. Até mais. Tchau, tchau.